Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que você esteja tendo, assim, uma ótima segunda-feira e uma ótima semana. Especialmente porque essa semana eu fui meio pai ausente, né? Eu saí pra comprar um cigarro e não postei episódio novo na segunda, no horário certinho. Normalmente eu posto, gente, 5 horas da manhã, no horário de onde eu moro, que é pra vocês já acordarem e terem um podcast ali. Sabe aquele povo que entregava leite antigamente? Ou aquele povo que entregava jornal pra pessoa acordar e já ter ali na porta dela pra ela poder começar o dia bem? Sou tipo eu, né? Só que eu entrego palavras de sabedoria, palavras assim de um valor inestimável, porque não vale nada, mas e gente, assim, não sei se tá dando pra notar, mas meu microfone ainda está tendo problemas técnicos. Já mandei e-mail pra tentar trocar, responderam, falaram que iam avaliar e tal. Tô esperando, né? Se não trocar, eu vou ter que tomar medidas drásticas e botar fogo na empresa inteira, mas se der certo, que bom. Eu vou super elogiar eles no Twitter, falar: nossa, divos, muito obrigado por fazerem um trabalho que eu paguei pra vocês fazerem. Mas enfim, só dando, né, um pouquinho mais de explicação antes da gente começar esse episódio, porque não sei, eu sinto que eu tenho que dar explicações pra vocês. Não postei o episódio no horário certo, gente, porque eu sou um universitário ferrado. E aí eu faço pesquisa científica, faço PIBIC, e eu tinha que entregar um artigo pro meu orientador há um tempinho, e eu tava enrolando ele, porque eu tava muito ocupado com muita coisa. E aí eu falei: olha, eu prometo que eu entrego até o final de semana. E aí eu passei, né, obviamente, o final de semana inteiro fazendo o artigo do zero. E deu certo, escrevi 13 páginas, eu acho que ficou bom. Podia ter ficado melhor se eu tivesse feito com mais tempo, mas está feito. Eu já até sei o que ele vai apontar pra eu corrigir, e tudo bem, né? Ele tá certo, eu já até mandei no e-mail falando: olha, quero melhorar isso, isso, isso aqui. O que você acha? Pra ele já ver que eu não sou tonto. Mas então, né? Passei os últimos dias ali atolado em trabalho, com a minha cabecinha doida, maluquinha. E nossa querida amiga Marina Sena lançou um álbum novo. Não sei se vocês escutaram, gente, mas eu tô completamente viciado nesse álbum. E eu posso falar que ele mudou a minha vida, porque ele que vai trazer o tema pra esse podcast hoje. Que é o quê? Estou com vontade de viver a vida. Mas não é viver a vida assim, normal. Viver a vida de, eu vou pro trabalho, depois eu faço tal coisa, eu vou pra academia. Eu quero viver a vida de uma forma gostosa, com prazer. Quero viver a vida do jeito que a Marina Sena vive a vida na minha cabeça, sabe? Sendo gostosa, dando um beijo na boca, indo pra praia. Essa é a vida que eu quero viver agora, e é sobre isso que a gente vai conversar. Eu espero que faça algum sentido, gente, porque pra mim os temas nunca fazem sentido, mas, né, de algum jeito pra vocês também fazem às vezes. Gente, não sei nem o que eu tô falando. Pronto, acabou o podcast, foi isso aqui. Só que olha, gente, antes da gente partir pras dicas que o seu querido amigo Buezing separou pra vocês, eu queria conversar um pouquinho sobre o que a gente entende como aproveitar a vida. Que, sabe, é uma coisa assim, é um conceito muito abstrato, mas muito abstrato. Por quê? Eu sinto que, enquanto eu crescia, eu nunca aproveitei a minha vida direito. E calma, não me cancelem, eu sei que essa frase ela é meio forte, mas eu tenho esse grande medo de trabalhar e não viver direito. Ou trabalhar, chegar com 40 anos, e não é nem chegar com 40 anos e perceber que eu não vivi direito. É chegar com 40 anos e perceber que as outras pessoas aproveitaram a vida e eu não. Tem sempre esse quesito de comparação, sabe? Eu tenho medo de estar muito assim, doido numa coisa só, e aí tá perdendo a vida, e aí tá todo mundo aproveitando a vida enquanto eu sou o otáriozão que não tá. E isso já foi pior, né? Tipo, quando eu era mais novinho, mais tímido, mais bobo, mais feio, tudo de ruim, eu tinha muito essa sensação. E assim, não é que eu falo que você não pode aproveitar a vida, lendo livros, ficando em casa, ouvindo música, sendo essa pessoa super introspectiva e intelectual. Porque eu era muito essa pessoa, sempre gostei de ler livros, sempre fui muito tímido, sempre fiquei muito em casa. O meu problema é que, apesar de gostar disso, não era só isso que eu queria. Eu queria fazer as outras coisas também. Eu queria poder, tipo, sair pra uma festa ou fazer loucuras da minha vida. Eu só não sabia como. E era esse como que me dava uma agonia, sabe? Porque, tipo assim, gente, ai, que história triste essa, que história de superação, tá bom? Era uma coisa tipo assim, nossa, quero muito ir numa festa. Que festa? Como que eu vou ficar sabendo de alguma festa? Com quem? Sabe, era tipo um universo tão longe. E festa é só um exemplo, tá, gente? Tudo na sua vida, o que você quiser fazer. E eu sei que eu tô dando aqui um vislumbre, assim, da minha psique de graça pra vocês, né? Tô fazendo todo mundo de meu psicólogo. Mas eu tinha essa sensação também quando eu saía com alguém. Saía não, né? Quando eu tinha um crushzinho, um interesse em alguém. E aí eu tinha aquela sensação de que, nossa, essa pessoa é tão mais legal que eu. E ela vive tão mais que eu. E ela nunca vai gostar de mim porque eu sou um pateta. E eu não posso deixar ela descobrir que eu sou um pateta porque eu não sei viver direito. Não sei se vocês se identificam. Eu acho que alguns, né? Um grupinho muito específico de pessoas vão se identificar. Só que, gente, nesse ponto do podcast, eu tenho que lembrar vocês que tudo isso é projeção da nossa cabecinha, tá? A pessoa que você, sei lá, tem um crush, ou aquela pessoa que você olha no Instagram e fala,
uau, ela não tem essa vida tão legal quanto você pensa que ela tem. Tipo assim, se ela não for herdeira, ela tem que trabalhar normalmente, igual você vai ter que trabalhar ou trabalha. Ou se ela tem um corpo assim que você fala, uau, ela tem que ir na academia, sabe? Todo dia, basicamente, comer frango com arroz e brócolis. Ela não só vai pra jantares italianos super chiques e faz coisas super legais. E ela com certeza não é melhor do que você e nem tá vivendo mais que você, necessariamente. Talvez ela esteja vivendo um pouquinho mais que você, sim, porque talvez você também não esteja se esforçando pra viver. Já parou pra pensar nisso? Que às vezes a gente não se esforça pra viver? A gente só deixa, assim, o tempo passar e as coisas passarem e não vive direito? E juro, gente, assim, viver dá um pouquinho de trabalho no sentido que você tem que planejar as coisas. Eu tenho que descobrir onde que eu vou ser com as minhas amigas. Eu tenho que falar com cada uma, ver a agenda de cada uma delas pra bater as agendas. E aí eu tenho que ter dinheiro. Só que uma questão é que dinheiro é um tema complicado, que assim, né, não posso falar pra ninguém, ué, não tem dinheiro? Por que não? Arranje. Não, você é essa garota branca do TikTok, tá bom? Você é o garoto branco do podcast que tem um pouquinho mais de consciência social que isso. Gente, se você não tá numa situação de extrema vulnerabilidade, assim, no sentido de que, Boezeng, mal tenho dinheiro pra comer e que você tá falando que eu tenho que aproveitar a vida, se você não é essa pessoa, né, porque aí é outro caso, se você é aquela pessoa que até consegue sobrar um dinheirinho no final do mês, mas você vai lá e gasta com uma blusa da Shein, será que não é bom a gente repensar um pouquinho? Porque assim, precisa de dinheiro pra viver coisas legais na vida, criar memórias, criar experiências. Ai, que coisa 2014, eu sei. Só que às vezes a gente gasta esse dinheiro de um jeito que a gente nem vê e que a gente não vai lembrar muito a longo prazo. Eu sou um péssimo exemplo disso, porque meu maior hobby da vida é juntar dinheiro, gente. Eu não sei, não tem coisa que me dê um prazer maior do que ver número aumentando numa tela, sabe? Amo juntar dinheiro, não sei o que aconteceu na minha infância. Eu colecionava moeda de R$1, eu era essa criança chata e insuportável. Por isso que hoje em dia eu tenho um podcast como toda pessoa insuportável. Só que o que eu quero falar aqui é viver a vida do jeito que você quer viver, aproveitar, fazer viagens com seus amigos, ir pra jantares legais e ter essas experiências todas que a gente vê gente herdeira tendo no Instagram, pra gente, que é proletário e tem que trabalhar, exige organização. E essa organização perpassa a organização financeira também, tá? Então, meu Deus, eu quero muito fazer uma viagem um dia. Quero tanto, um dia. Quero tanto, sair daqui, um dia. Sabe que se a gente deixar tudo num dia, a gente não faz? E pior do que isso, não é nem que a gente não faz, é que a gente não tem como fazer. Se eu não sento e planejo, né, quando que eu quero fazer essa coisa, eu nunca vou parar e juntar dinheiro pra fazer essa coisa. E sem dinheiro, né, ninguém respira direito. Mas então, Boezeng, legal, né, que lacre bem dado que você acabou de dar. Mas como que eu faço isso de aproveitar a vida? Porque todo mundo sabe que tem que aproveitar a vida, né? O como, aí é outra história. Gente, assim, eu escrevi um mini tutorial. E sim, eu me esforcei nesse episódio, tá? Eu escrevi o tutorial. A gente não vai ler um tutorial da internet. Eu fui atrás do tutorial da internet que já tava feito. Só que eu achei todos, assim, tão ruins, tão básicos. E aí o episódio não ia ficar legal e eu não ia querer gravar. Mas, ó, o primeiro passo que eu acho importante e que eu vou tentar fazer, tá, gente? Eu também não sei o que eu tô fazendo aqui. Tô tentando, tô aprendendo. É parar. Parar um pouco. Tipo, ai meu Deus, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir pra academia, eu tenho que fazer tarefa da faculdade, eu tenho que entregar trabalho, eu tenho que cuidar do meu filho, meu cachorro tá com a perna doendo. Para um pouco. Ei, calma. Quanta coisa na cabeça. Para um pouquinho. Parou? Isso. Agora, respira, calma, relaxa. E vamos pensar, por que você sente que você não tá aproveitando a sua vida? É porque todo dia você faz a mesma coisa? Ou é porque você tá se comparando com alguém na internet? É porque você se sente sozinho? Ou porque você não sente mais vontade de fazer nada da sua rotina e você prefere bater a cabeça numa pedra do que abrir seu e-mail de trabalho? Todos motivos, né? Muito plausíveis. Talvez você se identifique como todos, como eu já me identifiquei na minha vida. Só que a conclusão que eu cheguei, assim, pelo menos, né? Pro meu motivo de sentir que eu não tô aproveitando a vida é tá tendo poucas experiências legais e tá passando pouco tempo com quem eu amo. Eu já falei pra vocês, gente, que eu sou uma pessoa que é muito mão fechada. Eu sou de Capricórnio, não que eu acredite em signo, mas eu não gosto de gastar dinheiro. E aí, experiências são coisas assim, que eu dou dinheiro e aí eu vivo aquela coisa e acabou. Sabe, na minha cabeça, nunca fez muito sentido. Eu sou muito fã de objetos, sou muito materialista. Que aí minha garrafa de água, gente, eu paguei. Eu vou ter ela pelos próximos anos. Mas um jantar, uma coisa assim que eu vou, sabe, gostar, eu vou pagar. E aí eu não vou ter pelos próximos anos, vai acabar ali.
Só que esse é um grande erro. Eu vou ter na minha memória, sabe? Eu vou ter na minha alma. Nem tudo pode ser objeto. Será que você não tá só valorizando objetos físicos e não experiências em si só? Eu sei que isso é muito papo de hipster, chilelê, gente de coisa privilegiada, tá bom? Não tô falando aqui que você... Ai, sabe, viva o momento. Gaste R$ 300 num jantar. A gente sabe que o mundo não funciona assim. E outra, será que você não tá passando pouco tempo com quem você ama? Faz quanto tempo que você não conta uma fofoca pras suas amigas? Sabe, aquele grupinho que você tinha? Ou faz quanto tempo que você não vai tomar um sorvete, uma casquinha de R$ 3 ou R$ 2,50 do Burger King? Não sei qual que é o preço da casquinha do Burger King, mas, sabe, há quanto tempo que você não tem esse momentinho gostoso, esse momentinho legal, de só, ai, lembrei que eu gosto de você. Opa, lembrei que o sentido da vida é amar as pessoas que eu amo e ter momentos legais, né? Ou às vezes acontece. Mas tudo bem, Boizinho, entendi agora. Acho que eu tô começando a pegar o porquê que eu sinto que eu não tô aproveitando minha vida. Só que tem um outro fator. E eu acho que eu já comentei desse tema aqui no podcast, que é um tema que me pega às vezes, que é o seguinte: será que você não tá muito apegado a quem você acha que você é? Ou a quem você acha que você deveria ser? Por exemplo, Boizinho, eu gosto de ler livros, eu sou um leitor. Então, eu fico em casa, eu leio livros, eu escuto Taylor Swift. Ou outro exemplo, Boizinho, eu sou um jovem super doidinho e descolado, sou fã da Charli XCX, eu fumo um pó de uva e saio toda noite. Será que vocês dois não estão muito apegados nessa personalidade que vocês abraçaram pra vocês? Então, eu que sou o leitor, assim, fã de Taylor Swift, que fica em casa e toma chá. Por que você não pode só ir fumar um pó de uva e ouvir Charli XCX uma noite? Sabe? Por que você não pode fazer o contrário do que você faria? Por que você não pode meter o louco um dia? Ou você que é o jovem doidinho, por que você não fica em casa um dia, sabe? E contra um pouquinho quem você acha que você é. Sabe aquela coisa de que a pessoa tímida, ela não é só tímida porque ela tem medo, ela é tímida também porque ela colocou na cabeça dela que ela é tímida e aí ela vai ficar mais tímida ainda? Não sei se isso faz sentido pra vocês, mas eu sinto que a forma como a gente se enxerga meio que vai determinar um pouquinho como a gente age também. Eu acho que eu falei disso num vídeo no Instagram, 1 ano atrás, irritou, tá? Um beijo aí. Mas que era muito essa coisa de, gente, pegar um dia pelo menos e ficar longe da sua personalidade normal. Sabe, ficar longe de tudo que você acha que faz você. Pega um dia e meter o louco. Sair e mentir pra todo mundo. Inventa uma nova personalidade. E eu sei que isso parece muito assim, ai, que loucurinha. Mas já parou pra pensar que pode ser bom? Que pode ser gostoso? Que você pode descobrir coisas novas sobre você, se afastando dessa ideia que você tem tão apegada a quem você é? Talvez você sinta que não esteja assim aproveitando, ouvindo a sua vida, porque você tá muito grudado e fixado assim em um mesmo lugar que você não quer mais e nem percebeu. Porque aquilo é tudo que você conhece, e é tudo quem você sempre foi, e é tudo que você sabe ser. Só que eu acho que esse é o grande truque da vida, você não precisa ser a mesma coisa pra sempre. Se você sempre foi um leitorzinho assim que toma chá em casa e fica em casa, você não precisa ser isso pra sempre, você pode mudar, você pode falar assim, nossa, eu nunca mais quero ler um livro, nunca mais quero fazer nada disso aqui, eu quero fazer todas essas coisas diferentes que eu nunca fiz. Tá tudo bem. Talvez as pessoas estranhem um pouco, mas ninguém vai te impedir, sabe? A gente sempre pode mudar o que a gente faz e mudar quem a gente é, e eu acho isso tão, mas tão legal, gente, tão maneiro. Tipo, eu posso meter o louco. E um outro tópico que eu separei é que como que a gente faz isso de aproveitar a vida a longo prazo, sendo um pobre que trabalha? Porque assim, ok, Marina Sena trabalha, mas ela não é uma pobre, né? Definitivamente não é uma pobre. E ela é uma artista. Então, né? Então, ela pode viajar, ir na praia, beber, viver essas experiências maravilhosas e depois fazer um álbum incrível pra gente ouvir e ficar aqui passando vontade. Mas como que eu, aqui, em Chique Chique Mato Grosso, que trabalho de segunda a sexta, tenho que fazer trabalho da faculdade no final de semana, tenho que fazer exercício, como que eu, que tenho uma vida normal, real, vou conseguir aproveitar minha vida, sabe, sem ser a Marina Sena? Então, essa é uma parte um pouquinho mais complicada. Não sei. Queria eu a resposta. Não vou te dar a resposta aqui, eu acho que ninguém vai dar, eu acho que cada um vai ter que inventar a própria resposta. Mas o que dá pra gente fazer é buscar alternativas ou coisas que pelo menos ajudem a gente a amenizar essa sensação de que a gente não tá vivendo a vida. Por exemplo, buscar algumas atividades que são gratuitas ou de baixo custo, que a gente consiga inserir na nossa rotina. Então, sabe, assim, quando você tá voltando do trabalho e você vê que tem uma feirinha num bairro específico, talvez um dia parar ali e comer um pastel e olhar o que as pessoas dessa feira estão vendendo, sabe? É uma coisa diferente, é uma coisa que com certeza vai mudar a sua rotina, e é uma coisa assim que não vai custar tanto em quesito de dinheiro e nem de tempo. Ou, por exemplo, elencar uma coisa legal e aí se planejar pra essa coisa. Por exemplo, uma viagem.
tô querendo ir pro Rio de Janeiro pra Bienal. Vocês vão pra Bienal, gente? Vocês forem? Olhem meu Instagram, me dê um oi, que aí eu vou falar onde que eu tô pra gente poder se encontrar e dar um oi pessoalmente, finalmente, né? Depois de anos de podcast e criando conteúdo na internet, finalmente vou poder dar um oi pessoalmente pras pessoas que me acompanham. Mas, sabe, marcar uma coisa, um evento que você vai falar assim, uau, e aí ir se programando pra isso. Eu sei que não resolve seus problemas, mas ter uma coisa legal em vista, assim, à frente, ajuda a gente a ter essa sensação de que, vou continuar aqui porque eu tenho um motivo pra continuar. Quando você não tem nenhuma coisa legal pela frente, dá um pouquinho aquela sensação de, por que eu tô fazendo isso aqui, sabe? É tipo esperar uma compra legal chegar. Você fica, quando que vai chegar? Quando que vai chegar? Quando vai chegar? E aí quando você não tem nada esperando pra chegar, você fica com uma sensaçãozinha de, nossa, não tem nada de bom vindo pela frente. Faz um pouquinho de sentido isso? Eu fui muito fora da realidade nesse episódio, gente. Por favor, me deixem saber, eu não quero ser muito fora da realidade em episódio nenhum, tá bom? Vamos sempre lembrar que você é a única pessoa que entende a sua condição socioeconômica. Então, se você realmente, assim, não tem dinheiro, aí é uma questão de organização da nossa sociedade que é totalmente desigual e injusta. Não vou mentir pra vocês, gente, que aquela menina blogueira rica e herdeira, ela aproveita muito mais a vida que a gente, porque ela é rica e herdeira e não tem que trabalhar igual a gente que é pobre e ferrado, né? Mas, não posso passar a vida inteira só tendo inveja. Vou ter que levantar aqui, fazer o que eu puder fazer pra tentar viver bem. No final das contas, a gente faz o que a gente pode pra tentar viver bem e vale a pena. Vale a pena. Porque assim, dinheiro é importante, tudo é muito importante, mas por que a gente vive, hein? Será que é uma boa ideia fazer a pergunta mais difícil de toda a história da filosofia ocidental no final de um podcast? Talvez. Não sei por que a gente vive, mas pelo menos pra mim, eu vivo pra tentar ser minimamente feliz e ficar com quem eu amo e me divertir. Então, eu acho que a gente vive porque, poxa, viver pode ser legal, viver pode ser bacana, né? Nem tudo é só tristeza e sofrimento e música da Taylor Swift. Se não foi um ataque a Taylor Swift, tá, gente? Se você é fã aí, não me cancela. Eu sei que os fãs da Taylor Swift, eles ficam meio intensos às vezes. Nada contra, diva, beijo, tá bom? E, gente, eu acho que era isso que eu tinha pra falar com vocês no episódio de hoje. Eu sempre busco um tema, assim, que seja relevante pra vocês e pra mim também, porque se não for relevante pra mim, eu sinto que eu não consigo falar e nem desenvolver agora. Mas eu vou acabar o episódio, ter uma reunião daqui 13 minutos, que eu marquei nesse horário pra me obrigar a gravar o podcast logo. Tá bom? Desculpa novamente pelo atraso. Vejo vocês na semana que vem, sem nenhum atraso, toda segunda no horário normal, tudo bem? Espero que vocês fiquem bem. Espero que esse episódio tenha ajudado vocês a tentar aproveitar um pouquinho mais a vida, porque vale a pena aproveitar a vida. E um beijo, tudo bem? Tchau!